Gostei do seu chapéu. Cala a boca. Vamos começar. O personagem de hoje pertence a uma história em que ter uma tripulação é tudo. Ter um navio, ter aliados, mesmo que seja só por conveniência, define o valor da tua cabeça, ou seja, a tua recompensa. Mas ele vai na contramão de tudo, trilhando uma jornada solitária e atingindo um dos maiores pódios para aquilo que é a sua arte, ser um espadachim. Ele se tornou o maior espadachim do mundo, um verdadeiro guerreiro que caminha sozinho, sempre no topo. Este é Drácula Mihawk. Lutar não é só sobre força. Então vou te dar a honra de morrer pela Yoru. Hoje, enquanto nós damos vida a este lendário personagem no papel, nós vamos mergulhar na sua história, na história de um homem que até hoje bota medo nos yonkous, respeitado. Ele que é daquela era em que todo mundo sentia medo quando ouvia a palavra Shichibukai. E para já, vos confesso que esse personagem não é um que eu olhei e pensei que eu traria uma história dele cá no canal. Afinal, não me sentia tão cativado por ele, apesar de, no princípio, eu achei ele muito fantástico e a história muito boa. Mas o que mudou foi quando recentemente assisti a série live action de One Piece, série que eu também não botava fé, mas assisti, e ele era um dos poucos personagens que, quando foi transformado para um personagem quase que da vida real, realmente funcionou e deu impacto. Ele ficou muito bom no live action. E ele respondeu uma das perguntas que há muito vem me incomodado, não só a mim, como a maioria dos artistas e pessoas no geral, que é: nós realmente somos bons ou são os materiais que nós utilizamos que nos fazem parecer bons? Que porcaria é essa? Eu vim pra uma luta de espadas. Não caço coelhos com um canhão. Ou seja, eu consigo realmente fazer bons desenhos ou são os materiais que eu utilizo que fazem com que o desenho pareça bom ou não? Mas enquanto ele enfrentava o Zoro, ele mostrou que mesmo com uma faquinha, se você é bom, você literalmente é bom. E não que eu seja, afinal o desenho que eu estou a apresentar aqui é um antigo que eu nem queria mesmo trazer, né? Mas eu não achei ele grande coisa, mas acho que vale a pena trazer ele aqui, né? Enquanto eu também me especializo na arte do lápis. Bom, com todas as cartas na mesa, acredito que nós podemos começar essa nova rodada de jogos. Então, vamos àquilo que é a história de Drácula Mihawk. Dizem que nos mares há monstros que não precisam de tripulação, e Mihawk é um deles. Ele vaga sozinho, sem aliados, sem bandeira, com apenas a sua espada, Yoru, uma das lâminas negras mais poderosas da história. Mas o que realmente faz de Mihawk lendário? Será sua força ou algo maior? Pouco se sabe sobre seu passado, mas uma coisa é certa: Mihawk trilhou um caminho solitário rumo ao topo. Desde jovem, ele se jogou nos mares, enfrentou os melhores guerreiros e não descansou até se tornar o mais forte. Alguns personagens nos fazem querer que haja uma história à parte sobre eles, pelo menos um arco que nos mostre como ele chegou até esse ponto. Mas para o caso de Mihawk, nós conseguimos fazer um paralelo com a história de Zoro. Afinal, ele quer alcançar o topo, ou seja, ele quer alcançar a posição de Mihawk. E é através dele que nós conseguimos ter uma leve sensação daquilo que Mihawk passou. Cada personagem tem a sua própria história, e no passado, apenas um homem foi capaz de lutar de igual para igual com Mihawk. E este homem é nada mais nada menos do que Shanks, o Ruivo. Todo mundo conhece o Ruivo. 3 cicatrizes no olho, que também usava um chapéu de palha. Calma, você não conhece? Então escreve aí nos comentários, né? Porque eu acho que todo mundo conhece ele. Eu só posso te dizer que o duelo entre eles os dois estremeceram os mares. Mas quando Shanks perdeu um dos seus braços, sim, ele perdeu um dos seus braços. Como? Não lembra, já faz muito tempo. Então tens que escrever nos comentários. Nesta fase em que ele perdeu um dos seus braços, Mihawk se recusou a lutar contra ele novamente. Porque para ele, a vitória só tem valor quando enfrentamos um oponente na sua melhor forma.
Isso é honra de guerreiro. Nós sabemos que esse código da espada, só samurais e pessoas dedicadas na arte da espada conseguem ter, os grandes lutadores, aqueles que nós nutrimos admiração, quando um guerreiro tem honra. Mas apesar do mesmo código, Mihawk sempre viu os espadachins como um dos meros desafios a serem superados. Quando ele encontrou Zoro é que as coisas mudaram. Afinal, ele enfrentou um jovem que o desafiou sem medo. Roronoa Zoro, portando as suas 13 espadas, foi obliterado com apenas uma faquinha. Zoro atacou sem hesitação, e Mihawk, ele viu algo de raro naquele garoto. E por isso, apesar dos termos da luta for uma luta até a morte, ele decidiu que a jornada de Zoro não acabava por aí. Ele não o menosprezou, pelo contrário, ordenou que Zoro voltasse a desafiá-lo quando tivesse mais forte. E assim, sem perceber, Mihawk encontrou um propósito: guiar um novo espadachim até o topo. E isso vem se tornando recorrente em muitas histórias, mas geralmente só acontece com aqueles personagens que nós vemos que já são velhos. E geralmente outros personagens vão à busca deles. Por quê? Porque quando você atinge um nível muito alto, pressupõe-se que morrer com todo o conhecimento que você já adquiriu é a própria derrota, da mais pura que pode existir. Então, passar aquilo que é o teu conhecimento, ou pelo menos ver as próximas gerações a atingirem um nível maior do que aquilo que você atingiu, é o esperado. É a única coisa que te pode guiar, que ainda te pode prender nesta terra. Hoje, Mihawk não luta por fama nem por glória. Ele já conquistou tudo isso. No seu horizonte, ele enxerga o próximo guerreiro que poderá desafiá-lo, que ousará retirar aquilo que é o trono que ele já se senta há um bom tempo. E o que todos nós esperamos é que Zoro seja este homem. Mas nada é certo, a obra já nos surpreendeu tanto que só o futuro mostrará. Apesar disso nos trazer mágoa se Zoro não chegar lá, mas até lá Mihawk segue como o melhor, o maior, o incrível, o lobo solitário dos mares. Quer dizer, o falcão solitário, seria isso, né? Afinal ele é o próprio Olhos de Falcão. De toda a sua história, nós podemos tirar apenas um único ensinamento que poderá superar a todos os outros. Que a força não vem simplesmente da espada, mas sim da jornada. São os bastidores. É aquilo que nós constantemente repetimos que nos torna quem nós somos. Que faz com que este desenho que você vê aqui, apesar de ser tão simples, tenha um final um tanto apreciável. Então, agora é sua vez de desafiar aquilo que são os teus maiores objetivos. Zoro não estava pronto quando desafiou o Mihawk. Aquilo foi nos primeiros episódios, muito distante da sua capacidade. E você, no momento que também se encontra, não estás pronto. Afinal, até o mais preparado nem sequer está pronto. E com isso eu te convido a desafiar aquilo que são os teus maiores objetivos. Não importa o resultado, mas isso vai te trazer a situação atual que você está e qual é o abismo de diferença que existe entre você e aquilo que você quer se tornar. Ademais, eu vou estar a deixar um vídeo aqui na tela parecido com esse, que se talvez você gostou desse ou achaste o estilo de vídeo interessante, vais gostar desse que também está aqui na tela. É forte. E nos vemos daqui a Mas nada. lutar não é só sobre força. É assim que eu gosto. There ain't no one like us. Are you dumb? Are you crazy? There's no way, G. Me and my clique, we handling biz while you and your clique. Artlist.io. You couldn't persuade me to give me that. This don't phase me.